Bora lá, pessoal. Estamos aonde? Deixa eu recapitular aqui. Gálatas 4. Gálatas 4. Digo mais isto: enquanto é menor de idade, o filho que vai herdar a propriedade do pai é tratado como escravo, mesmo sendo de fato o dono de tudo. Enquanto é menor, há pessoas que tomam conta dele e cuidam dos seus negócios até o tempo marcado pelo pai. Assim também nós, antes de ficarmos adultos espiritualmente, fomos escravos dos poderes espirituais que dominam o mundo. Mas quando chegou o tempo certo, Deus enviou o seu próprio filho, que veio como filho de mãe humana e viveu debaixo da lei, para libertar os que estavam debaixo da lei, a fim de que nós pudéssemos nos tornar filhos de Deus. E, para mostrar que vocês são seus filhos, Deus enviou o Espírito do seu Filho ao nosso coração. O Espírito que exclama: Pai, meu Pai. Assim vocês não são mais escravos. Vocês são filhos. Forte demais. Assim vocês não são mais escravos. Vocês são filhos. E já que são filhos, Deus lhes dará tudo o que Ele tem para dar aos seus filhos. A preocupação de Paulo pelos Gálatas. Cara, o Espírito Santo vem assim, eu tenho que me segurar para não chorar. A gente lê, fala, às vezes é uma música, às vezes é um versículo que nem esse. Às vezes é uma memória que o Espírito Santo destrava e ele se manifesta. Estou me segurando aqui para ler e não chorar. É forte demais. Deus é maravilhoso. Vamos lá. A preocupação de Paulo pelos Gálatas. A preocupação de Paulo pelos Gálatas. No passado vocês não conheciam a Deus, e por isso eram escravos de deuses que, de fato, não são deuses. Mas, agora que vocês conhecem a Deus, ou melhor, agora que Deus os conhece, como é que vocês querem voltar para aqueles poderes espirituais fracos e sem valor? Por que querem se tornar escravos deles outra vez? Por que dão tanta importância a certos dias, meses, estações e anos? Estou muito preocupado com vocês. Será que todo o trabalho que tive com vocês não valeu nada? Meus irmãos, peço que sejam como eu. Afinal, eu sou como vocês, e vocês não me ofenderam em nada. Lembrem porque foi que lhes anunciei pela primeira vez o Evangelho? Perdão, é uma pergunta. Lembram porque foi que lhes anunciei pela primeira vez o Evangelho? Foi porque eu estava doente. Mas vocês não me desprezaram, nem me rejeitaram. Embora o meu estado de saúde fosse uma dura prova para vocês, pelo contrário, vocês me receberam como se eu fosse um anjo de Deus, ou mesmo como se eu fosse Cristo Jesus. E como vocês estavam felizes, eu posso afirmar que, se pudessem, vocês teriam arrancado seus próprios olhos para me dar. O que foi que aconteceu? Será que agora, por ter dito a verdade, eu me tornei inimigo de vocês? Esses homens mostram grande interesse por vocês, mas a intenção deles não é boa. O que eles querem é separar vocês de mim para que vocês sintam por eles o mesmo interesse que eles sentem por vocês. É bom vocês terem um interesse sincero, sempre, e não somente quando estou com vocês. Meus queridos filhos, eu estou sofrendo por vocês.
como uma mulher que tem dores de parto, e continuarei sofrendo até que Cristo esteja vivendo em vocês. Como eu gostaria de estar aí agora para poder falar com vocês de modo diferente. Estou muito preocupado com vocês. Vamos para um outro subtítulo. Agar e Sara. Vocês que querem estar debaixo da lei, me digam uma coisa. Vocês não estão ouvindo o que a lei diz? Ela diz que Abraão teve 2 filhos, um de uma escrava, Agar, e outro de uma mulher livre, Sara. O filho da escrava foi gerado como todas as crianças são geradas. O filho da escrava foi gerado como todas as crianças são geradas. Mas o filho da mulher livre foi gerado por causa da promessa de Deus. Isto serve como um símbolo. As 2 mulheres representavam as 2 alianças. Uma aliança é a do Monte Sinai, está representada por Agar. Os que são dessa aliança nascem escravos, pois Agar representa o Monte Sinai, na Arábia, e Agar é o símbolo da Jerusalém atual, que é escrava, com todo o seu povo. Mas a Jerusalém celestial é livre, e ela é a nossa mãe, pois as Escrituras sagradas dizem: você, mulher que nunca teve filho, fique alegre. Você que nunca sentiu dores de parto, grite de alegria, pois a mulher abandonada terá mais filhos do que a que mora com o marido. Pois a mulher abandonada terá mais filhos do que a que mora com o marido. Meus irmãos, vocês são como Isaac, são filhos de Deus por causa da promessa divina. Naquela época, o filho que havia sido gerado como todas as crianças são geradas, perseguiu o que havia sido gerado por causa do Espírito de Deus. E a mesma coisa está acontecendo agora. Mas o que é que as Escrituras sagradas dizem? Elas dizem: mande embora a escrava e o filho dela, pois o filho da escrava não herdará a propriedade do pai, junto com o filho da mulher livre. Portanto, meus irmãos, nós não somos filhos de uma escrava, mas de uma mulher livre. Terminamos Gálatas 4. Portanto, meus irmãos, nós não somos filhos de uma escrava, mas de uma mulher livre. O problema é que tem muito filho de Deus preso em algumas maldições, ainda vivendo como escravos, né? E tem muitos filhos da escrava, da descendência de Agar aqui, vivendo livre. Isso aqui é uma passagem, né? Uma passagem ali, falando ali de todo o povo que descendeu ali de Ismael e de todo o povo que descendeu ali de Isaac, né? Sara teve Isaac, filho da promessa, prometido por Deus, mas a gente tem também o povo árabe ali, da descendência de Ismael, filho de Agar. E aqui a gente vê uma divisão, né? As guerras que a gente vê até hoje no Oriente Médio é por causa dessa divisão. Só que eu sinto no meu coração aqui de falar que depois que Jesus Cristo veio, todos têm acesso, todos têm acesso ao Senhor. Todos têm acesso ao Senhor. Basta abrir a porta que Jesus Cristo, lá em Apocalipse, bate, né? Eis que estou à porta e bato. Quantos e quantos e quantos islâmicos estão se convertendo, estão tendo experiência com Jesus até hoje, diariamente, e vão estender para o mundo todo, na Índia, na China, na Coreia, meu Deus, estava vendo esses dias, eu não tinha conhecimento, na Coreia tem a maior igreja do mundo, é na Coreia, na Ásia, né? No Japão,
Porque Jesus Cristo, o preço que ele pagou com o sangue que ele derramou por nós, ele conquistou, né? Todas as línguas, tribos, povos e nações. Aqui, quando a gente lê, né, Paulo está mencionando essa divisão, né? Está mencionando o filho da escrava, o filho da promessa, né? Os judeus e cristãos e depois o povo árabe aqui. Só que uma hora que você conhece Jesus Cristo, e eu espero que você conheça Jesus Cristo, a hora que você aceita Jesus Cristo como único e suficiente Salvador, você começa a viver uma realidade espiritual que nenhuma outra entidade pode te proporcionar. É sobrenatural. É sobrenatural. E eu vou reler aqui o versículo 6, que é de derreter o coração. E para mostrar que vocês são filhos, vocês são seus filhos, Deus enviou o Espírito do seu Filho ao nosso coração. O Espírito que exclama: Pai, meu Pai. Assim vocês não são mais escravos, vocês são filhos. E já que são filhos, Deus lhes dará tudo o que Ele tem para dar aos seus filhos. É forte, cara. É forte. A palavra de Deus é... Eu poderia ficar 1 hora lendo e relendo. Lendo e relendo. Deus enviou o Espírito do seu Filho ao nosso coração, o Espírito que exclama: Pai, meu Pai. Assim vocês não são mais escravos. Vocês são filhos. Vocês são filhos. E já que são filhos, Deus lhe dará tudo o que Ele tem para dar aos seus filhos. Escolha ser filho. Escolha ser filho. Esse livro de Gálatas está reforçando isso. E nos próximos livros, até Apocalipse 22, a gente vai falar sobre isso. A gente vai ler sobre isso. Escolha ser filho. Escolha ser filho. A notícia que eu tenho para te dar é que você é adotado. Você que está escutando isso aí, você é adotado. Eu sou adotado, de verdade. E adotado. Eu fui 2 vezes adotado. Fui adotado pela minha mãe que me criou. E na verdade, se a minha mãe biológica tivesse me criado, o que não aconteceu, pela graça de Deus não aconteceu, quem me criou foi a minha mãe adotiva, eu fui adotado 2 vezes. Eu fui adotado pela minha mãe biológica e fui adotado pela minha mãe adotiva. Porque o meu verdadeiro pai é o teu verdadeiro pai. Nós somos irmãos. Nosso pai é Deus Pai. Deus Pai. Deus Pai. E tudo que Ele quer, tudo que Ele quer é um relacionamento íntimo. É conversar e participar da vida de cada filho, de cada filha que aceitou Jesus Cristo como único Senhor e Salvador. Lembrem disso. Você é filho. Você é filha de Deus. Deus abençoe vocês aí.